1944. Com a maré virando contra a máquina de guerra nazista, o séquito de Hitler começa a considerar o impossível. Publicamente, eles negavam haver uma crise, mas, em particular, eles sabiam que era um desastre. Goebbels e Bormann permanecem leais por hora. Mas o segundo em comando do Reich, Hermann Göring, prepara-se para a vida após a guerra. Göring sempre quis pôr as mãos na liderança, no Grande Prêmio. O arquiteto do Holocausto, Heinrich Himmler, negocia em segredo com os aliados. Era um jogo muito arriscado. O risco pessoal era altíssimo. E um homem, Albert Speer, se envolverá em um plano para colocar o povo alemão à frente do Führer. Para salvar a Alemanha, era preciso sacrificar Hitler. Esta é a história dos asséculas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Julho de 1944. Faz um mês que os aliados desembarcaram nas praias da Normandia, abrindo um novo fronte. Enquanto ao leste, os russos avançam. E bombas caem sem resistência sobre o cinturão industrial alemão. O massacre é impiedoso. Adolf Hitler não é nem sombra do que já foi. Mas há alguém sempre ao seu lado, pronto para dizer ao Führer o que ele quer ouvir, ou ampliar ainda mais o próprio poder. Martin Bormann. Ele não era uma figura glamurosa. Ele não se destacava. Não era conhecido pelo público. Ele não falava muito. Mas, de repente, as pessoas notaram que estava sempre por perto. Como sempre, Bormann passa a maior parte do tempo alimentando a paranoia de Hitler. Ninguém, ele diz, é digno de confiança. Bormann estava sempre consolidando a própria posição, tentando se tornar a única pessoa com quem Hitler podia contar, reduzindo o círculo de confiança de Hitler. Bormann passou a controlar o acesso a Hitler. Então, os aliados de Bormann tinham a atenção de Hitler. Mas se desagradassem Bormann, também perdiam o acesso a Hitler. As mudanças nos rumos da guerra apenas aproximam Bormann do Führer. Mas outros estão em crise. Há 4 meses, o antigo favorito de Hitler, Albert Speer, vem sofrendo de um colapso mental. O ex-arquiteto foi encarregado da missão impossível de manter o exército alemão abastecido de armas, bombas e balas. Ele não conseguia produzir os armamentos no ritmo necessário. E no verão de 1944, a Alemanha também estava ficando sem combustível. E Speer sabe que enquanto os aliados destroem suas fábricas, seus rivais planejam destruí-lo. Ficar doente era uma péssima ideia para qualquer nazista. Isso dava aos outros a chance de assumir o papel dele e de se aproximar de Hitler. Então ele tinha problemas enormes que não podia resolver. Tentando trabalhar de seu quarto de hospital, Speer busca uma saída. Enquanto isso, o segundo em comando de Hitler praticamente desistiu da guerra. Ele foi o responsável pelas maiores vitórias militares do Führer. Mas uma série de desastres deixam a reputação de Hermann Göring em frangalhos. Após perder a confiança de Hitler, ele se esconde da guerra em sua casa, viciado em morfina. Ele era uma figura importantíssima no Reich, ainda o sucessor, mas ao mesmo tempo um drogado inútil, morando em sua mansão. Mas com Hitler visivelmente desmoronando, Göring desperta.
Ele acredita que poderá liderar a Alemanha quando chegar a hora. O maior medo de Göring é que Hitler conduza o país à aniquilação e que ele perca tudo. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, tenta manter a influência de sua máquina de manipulação. E com a situação se deteriorando, ele recorre à paranoia. A propaganda nazista alimentava a ideia de que, se a Alemanha perdesse a guerra, toda a população seria aniquilada pelos russos e também, é claro, pelos judeus. O líder da SS, Heinrich Himmler, é quem tem mais a temer com um contra-ataque judaico. Como arquiteto da solução final, ele está cada vez mais nervoso. E começa a nutrir pensamentos desleais. Enquanto Göring se considera o sucessor natural de Hitler, Himmler tem outras ideias. Até alguém tão leal quanto Himmler conseguia imaginar uma vida após Hitler. Ele agiu pelas costas de Hitler, tentando fazer acordos e se posicionar como um líder nazista pós-Terceiro Reich. Enquanto a lealdade de parte da cúpula nazista é abalada, outros também estão descontentes, mesmo dentro do exército alemão. Os círculos militares conservadores estavam preocupados não só com as decisões estratégicas, mas também com os resultados. Desde o início havia tensões entre os nazistas e o exército alemão. O exército alemão nunca aceitou os nazistas totalmente. Com a devoção ao Führer erodindo, Hitler sabe que precisa tomar cuidado. Ele já sofreu 2 tentativas de assassinato e não pode mais correr riscos. O QG de Hitler, no fronte oriental, a Toca do Lobo, fica escondido nas profundezas da floresta prussiana. Uma única ferrovia leva até a fortaleza camuflada, repleta de soldados da SS. E é deste refúgio que Hitler comanda a guerra. Logo, ele receberá o ditador fascista da Itália, Benito Mussolini. Mas antes, ele faz sua reunião diária para tentar evitar o desastre militar que se anuncia ao seu redor. Mas se Hitler se sente seguro, está enganado. Uma explosão ecoa pelo complexo. Uma bomba estourou dentro da sala de reuniões de Hitler. Parece impossível que qualquer um dos presentes ainda esteja vivo. Mas, de alguma forma, Hitler sobrevive. Hitler se feriu levemente. Os tímpanos dele estouraram e ele sofreu alguns cortes e queimaduras. Mas saiu praticamente ileso. Quando a poeira baixa, começa a busca pelo traidor. O autor do atentado só pode estar entre eles. As únicas pessoas que tinham alguma chance de assassinar Hitler eram aquelas fisicamente próximas a ele. Assim que a bomba explodiu, começaram a apontar dedos. Por trás da fachada pública, o partido é consumido pela inveja, a cobiça e disputas pelo poder. Na cúpula nazista, ninguém está acima das suspeitas. Mais de 600 quilômetros a oeste, em Berlim, Joseph Goebbels recebe a notícia da Toca do Lobo. Ele está ansioso para demonstrar sua lealdade e alimentar suas ambições políticas. O atentado deu a Goebbels a chance de brilhar em Berlim, de mostrar a seu adorado Hitler que podia ser um líder político de alto nível, e não apenas o ministro da propaganda. Goebbels entrou em ação.
Ressurgiu o espírito guerreiro que o tinha levado ao sucesso antes de 1933. O alvo de Goebbels é o elo mais fraco da cúpula nazista, um homem que acaba de sair do hospital e sob cada vez mais pressão. O ministro dos armamentos, Albert Speer. Speer é uma adição tardia à órbita de Hitler. Mas o jovem prodígio aprende a explorar a paixão do Führer pela arquitetura. Hitler viu Speer como alguém que podia ser útil e sentiu uma ligação com ele. Talvez porque também gostaria de ter sido um arquiteto. Logo, ele está projetando os ícones da megalomania nazista. Ele teve muito sucesso e começou com o pé direito. A princípio, Goebbels admira Speer, mas começa a ter ciúmes de toda a atenção que seu adorado Führer dispensa a ele. Os relacionamentos de Speer e Goebbels com Hitler tinham uma qualidade homoerótica. Hitler promove Speer a ministro dos armamentos, responsável por equipar o esforço de guerra alemão. Mas Goebbels suspeita que, diante de exigências impossíveis e um desespero cada vez maior, Speer tem um motivo para um atentado. E com um grande exército de trabalhadores escravos, Speer também tem os meios perfeitos para plantar uma bomba dentro da Toca do Lobo. Ele comandava a organização TOT, que fornecia trabalhadores estrangeiros a diversos locais. E havia muitos homens da Operação TOT na Toca do Lobo. E Goebbels desconfiava muito de Speer. Ele disse a Speer: venha me ver, eu quero ouvir tudo o que você sabe. Quando Speer chega ao Ministério da Propaganda, ele não sabe que está sob suspeita. Goebbels pretende interrogá-lo sobre os trabalhadores estrangeiros da organização TOT. Goebbels acusou Speer de permitir que aqueles homens circulassem pela base, contornando toda a segurança. Talvez Speer tivesse feito isso de propósito. Nesse caso, ele seria o traidor? Mas o interrogatório logo é interrompido. Speer e Goebbels olharam pela janela e viram soldados. Eles não sabiam se eram tropas leais a eles ou hostis. Então ficaram em uma espécie de limbo. Soldados do batalhão Großdeutschland, preparados para combate, cercam o prédio e se posicionam para fechar o portão de Brandemburgo. Fica claro que o atentado à vida de Hitler faz parte de uma conspiração maior, um golpe militar em grande escala. Na Toca do Lobo, a caçada ao traidor continua. Então Bormann descobre que, logo antes da explosão, um coronel com uma mão amputada foi visto indo embora. Ele só pode ser um homem, um herói de guerra, Klaus von Stauffenberg, que estava na reunião em que a bomba foi plantada. Klaus von Stauffenberg era o único indivíduo que podia ter chegado perto bastante do Führer para realizar o atentado. Ele tinha sofrido pela Alemanha, portanto era confiável e honrado aos olhos de muitos. Ele vinha da aristocracia. Era um militar à moda antiga. Não era um democrata. Mas era um nacionalista alemão e não queria ver o nome do país jogado na lama. A participação de Stauffenberg é uma notícia chocante para a cúpula nazista. O exército alemão está por trás do plano. Foi uma revolta moral contra as atrocidades nazistas da parte do exército alemão. Muitos deles sabiam das execuções em massa de judeus no fronte oriental. Este não é como os outros atentados à vida de Hitler. Desta vez, a ameaça é interna. Era a maior das traições para Hitler. Mas Hitler sobrevive e está com sede de vingança. Stauffenberg, apostando na morte do Führer, parte para Berlim e ordena o levante militar, codinome Operação Valquíria.
Era um plano oficial. A reserva do exército assumiria o poder caso Hitler morresse. Tem início a conspiração para derrubar os nazistas. Se ela der certo, o exército estará no comando da Alemanha. O plano dos golpistas era usar a Operação Valkyria Oficial, que previa o isolamento de Berlim e de outras cidades importantes. Mas há uma falha fatal no plano. Eles não cortaram a comunicação de Goebbels com a Toca do Lobo. Portanto, Goebbels era capaz de fazer planos. Quando a escala do plano se torna clara, a cúpula nazista é tomada pelo caos. Todos são suspeitos. Eles queriam saber até onde ia aquele plano. Eram só os generais? Eram só os aristocratas prussianos? Ou eram alguns nazistas também? Heinrich Himmler é incumbido de ir a Berlim imediatamente e assumir o controle da situação. Um dos maiores beneficiários do atentado foi Heinrich Himmler. Aumentou a importância da segurança e da coleta de inteligência, e tudo isso era da alçada da SS. Ele pôde perseguir os inimigos do Reich, que já vinha investigando. Himmler usa a Gestapo para investigar todas as conexões que a cúpula nazista pode ter com os conspiradores. Seu principal suspeito é um homem conhecido por seus contatos com os aristocratas e empresários alemães. Hermann Göring. Ele era um herói da Primeira Guerra Mundial. Tinha muitas medalhas. Tinha um estilo de vida muito luxuoso. Então era um alvo fácil para os membros mais radicais no topo da hierarquia nazista. Alheio ao fato de estar na mira de seu velho inimigo, Himmler, Göring deixa sua mansão e parte para se juntar a Hitler na Toca do Lobo. Incrivelmente, apesar dos tímpanos rompidos, queimaduras e um corte na mão, Hitler se recusa a cancelar a visita de Mussolini. Houve um chá da tarde extraordinário na Toca do Lobo. Quando Göring chega, Bormann fica de olho nele. Pouco sofisticado e popular, Bormann nunca gostou do glamuroso herói de guerra. Em clima de tensão e desconfiança, o chá da tarde logo se torna uma grande discussão. O almirante Dönitz culpa o exército pelo fracasso do esforço de guerra. Göring concorda. Mas Dönitz se volta contra ele e também responsabiliza a Luftwaffe. Dönitz foi um passo além e disse: "Você está perdendo a guerra, Göring." Então foi quase uma briga em família, no círculo íntimo de Hitler. Enquanto isso, Mussolini brincava com seu bolo, como uma criança com massinha. Hitler não aguenta mais e destila toda a sua fúria por 1h30. Incapaz de aceitar a responsabilidade pelo desastre que criou, Hitler escolhe um bode expiatório. E seu discurso termina com uma explosão de megalomania. Eu começo a duvidar de que o povo alemão seja digno dos meus ideais. Logo depois, Hitler, cada vez mais avesso às câmeras, é filmado ao lado de Bormann e Göring enquanto se despede de Mussolini. Será o último encontro entre os dois ditadores. E quando o trem se afasta, o atentado à bomba volta à pauta. Em Berlim, a Operação Valkyria segue em andamento, com soldados cercando Goebbels e Speer no Ministério da Propaganda. O encarregado do exército substituto é o Major Otto Hemmer. Acreditando que Hitler está morto, Hemmer não sabe que está contribuindo para um golpe. Mas os conspiradores não cortaram a linha telefônica de Goebbels.
Ele ligou para Himmler e o convenceu imediatamente, dizendo: pare imediatamente, Hitler está vivo. O Major Himmler obedece. Mas o golpe segue em curso. Himmler emite ordens cancelando a mobilização da Operação Valkyria, mas não é o bastante. Havia muito pânico, é claro, em Berlim e no partido. Muita gente sabia do atentado e torcia para ele estar morto. O ministro da propaganda, Goebbels, entende o que precisa ser feito. O fato de Hitler ter sobrevivido será o fim da Operação Valkyria. Hitler precisa quebrar seu silêncio de um ano e dizer ao povo alemão que está vivo. A única coisa que os nazistas podiam fazer era se comunicar. Eles precisavam convencer o povo alemão de que estava tudo bem. Aquilo não era nada demais. Mas a transmissão sofre dificuldades técnicas e os boatos sobre a morte de Hitler se espalham rapidamente. Se ele não se manifestar, a Operação Valkyria pode ser irreversível. Finalmente, logo após a meia-noite, eles estão prontos. A voz surgiu no rádio e, sem dúvida, era Hitler. Ele ainda tinha peso entre as pessoas, ainda tinha um impacto enorme. O golpe fracassa. Os conspiradores sabiam que tinham falhado. E o povo alemão sentiu que foi salvo. Se Hitler estava vivo, talvez ainda pudessem vencer a guerra. Os conspiradores logo são detidos. Stauffenberg e seus homens são executados. Quando os tiros param de ecoar, Bormann divulga a mensagem. Tentativa de golpe por generais irresponsáveis esmagada com violência. Todos os líderes mortos. Fica claro que o assassinato seria o início de uma rebelião militar e política contra o regime. Era um movimento muito diverso, que incluía liberais, defensores do cristianismo e também conservadores, que estavam preocupados. E a rede de inteligência de Himmler também revela evidências perturbadoras que incriminam um dos membros da cúpula. No cofre dos conspiradores, a SS encontra uma lista daqueles que encabeçariam um novo governo no caso de sucesso do golpe. Ao lado de ministro dos armamentos, dizia Speer. Albert Speer volta à mira. No diário de Stauffenberg, Himmler também descobre que Speer foi convidado para uma reunião com os conspiradores no mesmo dia do atentado à vida de Hitler. Speer está em maus lençóis. Himmler emite a ordem imediatamente. As execuções devem ser suspensas. Antes de erradicar a oposição, Himmler precisa de informações. E homens mortos não falam. Eles eram brutalmente torturados até revelarem os segredos. E só então eram enforcados. Surgem boatos de que Albert Speer foi preso e até executado. Na verdade, a Gestapo percebe que a evidência contra Speer é inconclusiva. Felizmente, ele recusou o convite à reunião com os conspiradores. Speer disse: não posso, estou muito ocupado, muito exausto. Motivos genuínos. E a escolha de Speer como ministro dos armamentos podia ser apenas um desejo da parte dos traidores. Por sorte, a lápis ao lado do nome dele havia um ponto de interrogação e as palavras "se possível". Foi um momento difícil para Speer.
Mas ele sobreviveu. O ponto de interrogação foi o bastante. Não fosse o ponto de interrogação e o se possível, os nazistas teriam presumido que ele já tinha aceitado fazer parte de um governo futuro sem Hitler. E ele seria cúmplice no golpe e teria sido enforcado. Após a tentativa de golpe, milhares são executados. Muitos pendurados como peças de carne. Hitler chega a ordenar a filmagem de algumas execuções para poder assisti-las depois. Apesar dos sinais de que o regime está desmoronando, alguns membros da cúpula ainda acham que podem tirar proveito do caos. Meses antes, Goebbels fez um discurso empolgante ao povo alemão, pedindo a mobilização de todos como parte do esforço de guerra. Inicialmente, Hitler rejeita a ideia. Mas agora, ele finalmente dá seu apoio incondicional à guerra total de Goebbels. Por um momento, pareceu que ele tinha controle total sobre o que ia acontecer, sobre a condução da guerra e sobre como empregar os recursos da nação. Significava que Goebbels concentraria mais poder. Goebbels tenta recrutar 1.200.000 homens do setor civil para a linha de frente. Nenhum esforço será poupado. Mas Goebbels não é o único membro da cúpula a subir de posição. Como criador da solução final, Himmler baseou toda a sua carreira na perseguição a civis, mas sempre sonhou com a conquista militar. Himmler completa 18 anos nos últimos dias da Primeira Guerra Mundial e está louco para provar seu valor como soldado. Mas é tarde demais. Himmler nutre sonhos de comando militar desde então. Agora, mais de 2 décadas depois, ele finalmente tem sua chance. Após o fracasso do golpe, o aspirante a soldado é nomeado comandante do exército responsável por defender o cinturão industrial da Alemanha. Agora ele tinha muito poder como comandante de um exército de 2 milhões de homens. E se sentia um soldado. Não era apenas o diretor da SS, era um soldado de verdade. E isso era muito importante para ele. E ainda mais importante, ele finalmente toma o lugar de Hermann Göring como o escolhido de Hitler. Mas alguns acreditam que a promoção dos sonhos de Himmler seja um plano para sabotá-lo, criado pelo homem mais perigoso da cúpula nazista. Há uma teoria de que foi Bormann quem convenceu Hitler a ceder esse posto militar a Himmler para que ele fracassasse. Se for verdade, a precisão de Bormann é cirúrgica. O exército de Himmler está em dificuldades, sem suprimentos e equipamentos. É uma crise que põe Himmler em conflito imediato com um homem que acaba de escapar dos esquadrões da morte da sua Gestapo, Albert Speer. Após sobreviver aos boatos de seu envolvimento na Operação Valkyria, Speer, como ministro dos armamentos, se desentende com Himmler por causa da mão de obra. Himmler queria os homens no exército. Speer os queria nas fábricas, fazendo aviões e bombas. Sempre houve tensão entre os membros-chave. De onde virão meus recursos? De onde virão meus homens? Alguém quer tirá-los de mim? Speer, Goebbels, Himmler, Göring, todos tinham ordens de fazer o impossível. Nas reuniões, todos lutavam pelo poder sobre os centros de produção. E era cada vez mais fútil, porque eles sabiam que era tudo em vão. Eram carecas brigando por um pente. No fim, é Himmler quem tem o apoio de Hitler. Era uma questão de quem tinha mais poder, e naquela altura era Himmler.
E a capacidade de Himmler como comandante militar logo é testada. Na Toca do Lobo, Hitler ainda está convencido de que pode vencer a guerra. Após o atentado, ele tem abusado das drogas. E suas táticas militares são cada vez mais irracionais. Agora Hitler bola um último plano para arrancar a vitória das garras da derrota. Ele planeja avançar pela região das Ardenas, dividindo as forças aliadas em duas até alcançar a Antuérpia. É o que os americanos chamarão de Batalha do Bulge. Eles iam abrir caminho até a Antuérpia, cercar os exércitos aliados, fazer centenas de milhares de prisioneiros e salvar o Reich. A ofensiva das Ardenas era a última cartada para os alemães. O plano era atacar a oeste usando as mesmas técnicas e, com frequência, o mesmo terreno que tinha usado com sucesso em 1940. Na época, é o poder de fogo da aeronáutica que possibilita a Blitzkrieg. Mas a ofensiva das Ardenas não terá o mesmo apoio. Göring estava muito enfraquecido, mas ainda era o encarregado da Força Aérea. Ele vivia drogado, fantasiando sobre o poderio da Luftwaffe, que era superada com cada vez mais frequência pelos americanos e britânicos. A pressão é total. Para vencer, os nazistas precisarão de 200 mil homens e uma quantidade enorme de tanques, equipamento de artilharia e munição. Estrategicamente, seria um golpe de mestre. O problema é que os alemães não tinham combustível, nem homens, e muito menos equipamento militar para executá-lo. Nada deu certo. O tempo estava horrível. Eles não conseguiam levar homens até a linha de frente. Não conseguiam levar nada até lá. Sempre que passava um avião, eles tinham que se esconder. A Alemanha não tinha condições de realizar ofensivas em grande escala no inverno rigoroso de 1944 e 45. Eles estavam nas últimas. O pequeno papel de Himmler na operação e sua primeira experiência no comando militar termina em desastre. Mas Hitler aposta novamente em seu comandante novato. Agora, seu exército deve defender Berlim do avanço soviético no fronte oriental. Ele estava em desvantagem numérica e não tinha recursos para montar uma defesa eficiente. Alguns comandantes alemães eram geniais em táticas de defesa improvisadas e outros eram implacáveis. Himmler não era nenhuma das duas coisas. Se Bormann realmente queria acabar com Himmler, Himmler percebe tarde demais que caiu em uma armadilha. Himmler estava lidando com derrotas e fracassos por todos os lados. Himmler, o aspirante a soldado, falha miseravelmente. E Hitler o acusa de desobediência flagrante. Esse fracasso, sem dúvida, abalou a autoestima de Himmler. Ele tinha transformado a SS de uma organização pequena nos anos 20 em um Estado dentro do Estado. Ele comandava a Alemanha nazista. Ele tinha alcançado o objetivo de ser o número 2 incontestável, depois de Hitler. Mas era o segundo em comando de um império em ruínas. Com seu sonho em frangalhos, Himmler quer renunciar, mas ele não consegue encarar Hitler. Ele não tinha coragem de admitir para Hitler porque queria muito aquele cargo. Então ele pediu que alguém falasse com Hitler e conseguiu se afastar. Himmler se interna em um sanatório 100 quilômetros ao norte de Berlim para tratar seu estresse e dores estomacais.
Ele inventou aqueles sintomas. Ele alegou estar sofrendo de estresse após o fracasso nas Ardenas. Mas acho que, na verdade, era uma jogada mais complexa e diabólica. Com o esforço de guerra alemão à beira do colapso e Bormann em seu encalço, Himmler decide que sua única esperança de sobrevivência é uma ousada reinvenção. Ele precisa se livrar de seu passado assassino. Himmler, em quem por muito tempo Hitler confiou acima de todos os outros, começou a planejar o futuro desde muito cedo. Ele queria se distanciar do genocídio no qual teve um papel tão importante. Apenas um mês antes, Himmler ordena o fechamento das câmaras de gás e crematórios dos campos de concentração. Não foi por pena dos prisioneiros. Ele queria cair nas graças dos aliados quando eles vencessem. Seus homens começam a destruir evidências, ateando fogo em alojamentos, muitos deles com os prisioneiros ainda dentro. Enquanto isso, Martin Bormann acompanha o Führer de volta a Berlim. Eles ficam horrorizados com a destruição da cidade. Eles viram a chancelaria do Reich pela última vez um mês antes. Agora, ela está em ruínas. Todas as janelas quebradas. Apenas o térreo e o porão continuam habitáveis. O escritório e a residência de Hitler são transferidos para o recém-concluído Führer Bunker, nas profundezas do jardim da chancelaria, projetado pelo homem em quem Hitler ainda confia acima de qualquer outro, Albert Speer. "18 salas de concreto aparente, sua fortaleza subterrânea. Defendida o tempo todo por guardas da SS escolhidos a dedo. Mas o Führer, que eles protegem, é um homem derrotado." No começo de 1945, Hitler estava um caco. Ele dependia cada vez mais de drogas estranhas e maravilhosas. A saúde de Hitler está em frangalhos. Ele tem um tremor na mão esquerda após o atentado da Operação Valkyria. Mas a cúpula nazista não age, aparentemente paralisada de medo. Exigiria muita coragem dizer: "Você está errado, não vamos mais segui-lo." Era impossível. Se derem um passo em falso, eles sabem que podem se tornar vítimas da sombra silenciosa de Hitler, Martin Bormann. Era muito perigoso contrariar Bormann, porque ele era o cão de guarda de Hitler. Quando alguém irritava Hitler, ele dizia a Bormann: "Nunca mais quero ver esse sujeito." Todos estavam muito tensos e queriam manter Hitler feliz. E sabiam que um esquadrão da morte de Bormann podia matá-los. Mas enquanto se recupera no sanatório, Himmler decide arriscar tudo. Ele bola um plano de fuga, enviando uma mensagem através de seu massagista ao vice-presidente da Cruz Vermelha Suíça. Se retirarem as queixas de violação de direitos humanos, Himmler entregará o último patrimônio que ainda tem. Himmler quer usar prisioneiros de campos de concentração como moeda de troca. Ele tenta comprar sua liberdade com vidas judaicas. Foi nojento. Ele estava usando reféns, escudos humanos, para negociar a própria liberdade. Eram atos de traição aos olhos de Hitler, e ele seria enforcado. Mas o fato de Himmler ter coragem para fazer isso era um sinal de como Hitler tinha perdido a autoridade sobre ele. Era um jogo muito arriscado. O risco pessoal era altíssimo. Himmler espera que, libertando os prisioneiros, ele possa abrir um canal de comunicação com os aliados. Ele estava muito enganado, na esperança ingênua de negociar um acordo com os aliados ocidentais.
Ele espera até que sua nova imagem como um nazista que libertou os judeus possa lhe garantir um papel de liderança na Alemanha do pós-guerra. Himmler estava fantasiando, superestimando totalmente suas habilidades e seu status internacional. Longe da segurança do sanatório, qualquer esperança de Himmler se esvai quando os verdadeiros horrores das atrocidades nazistas são revelados. Um único batedor soviético entra em parte do vasto complexo de Auschwitz-Birkenau. Ele se depara com um pesadelo. Um campo de concentração e extermínio recém-abandonado. O que restou do extermínio patrocinado pelo Estado de mais de 6 milhões de judeus. Lá, ele encontra 600 homens e mulheres doentes e à beira da morte. E montanhas de roupas e sapatos. Evidências dos maiores crimes de guerra que o mundo já viu. Mas o cerco ao Terceiro Reich está se fechando. Para o ministro dos Armamentos, Albert Speer, a chegada dos soviéticos a essa região marca o fim da esperança. O golpe fatal para Speer é a perda do norte da Silésia com sua indústria pesada em minas de carvão. Ele escreve um relatório a Hitler sobre a situação da produção de armamentos. A Silésia fornecia 60% do carvão da Alemanha. Agora, só há 2 semanas de estoque para abastecer fábricas, ferrovias e usinas de energia. Ele viu que a indústria alemã, que já estava nas últimas, não conseguiria mais resistir. Quando recebe a notícia, o ego frágil de Hitler se desintegra e ele desconta sua raiva nas pessoas que afirma amar. Ele emite o chamado Decreto Nero, terra arrasada. Não haveria nada para os aliados quando chegassem. Foi como uma criança na praia que, ao final do dia, destrói seu castelo de areia para que ninguém mais brinque com ele. Foi a ordem mais infantil, cruel e amoral que um homem poderia emitir contra o seu próprio povo. Speer recebe as ordens do Decreto Nero do Führer. Hitler declara que o povo alemão falhou na guerra e não merece a infraestrutura para sobreviver. É a gota d'água para Speer. O fato de Hitler ter emitido a ordem da terra arrasada a Albert Speer é muito irônico. Os 2 homens se consideravam arquitetos, empreiteiros, construtores. Mas Hitler disse, quero que seja tudo destruído. Quero que todas as fábricas, locomotivas, pontes, estradas e ferrovias sejam destruídas. Essa ideia viking de afundar em chamas não era aceitável para Speer. Ele não queria que o povo alemão cometesse suicídio. Não queria uma epidemia de fome. Os alemães não podiam morrer a centenas de milhares. Speer é convocado ao bunker para ouvir pessoalmente as ordens do Führer. Ele não acredita que seu amigo e mentor, Adolf Hitler, possa ser tão desumano com seu próprio povo. Speer estava cada vez mais decepcionado com seu amigo Hitler. Ele disse, se Hitler já teve um amigo, fui eu. Então não era apenas uma questão de patriotismo, era uma traição pessoal. No caminho, Speer reflete sobre o próprio destino e sobre um mundo sem Hitler. Depois, ele alegará que é quando surge seu plano para fazer desse mundo realidade. Quando Speer foi interrogado pelos aliados ao fim da guerra, uma das coisas que ele compartilhou foi um suposto plano de assassinato. Albert Speer realmente tentou matar seu amado líder? Como muita gente, Speer pode ter pensado,
Ele está louco. Talvez seja melhor matá-lo. É possível, sem dúvida. Speer projetou o bunker, então ele o conhece bem. E sabe que uma bomba de gás estrategicamente posicionada em uma das entradas de ar pode matar a todos em seu interior. Um duto de ventilação levava o ar para dentro do prédio. Ele pensou, a coisa mais fácil do mundo seria pegar gás venenoso, tabum, um agente nervoso incrivelmente tóxico que mata rapidamente após a ingestão, injetá-lo na entrada de ar do bunker e problema resolvido. De acordo com o relato de Speer, ele descobre que as entradas de ar foram deslocadas. Hitler ordenou que as entradas de ar fossem elevadas, caso os russos usassem gás para atacá-lo. Como o gás tende a ser mais pesado que o ar, ele assentaria e não chegaria às entradas de ar. O suposto plano de Speer é frustrado. Talvez ele tenha pensado nisso e mencionado a alguns subordinados. Mas é mais provável que ele tenha usado essa história para convencer os aliados de que não era um nazista tão malvado como os outros. É o 12º aniversário da nomeação de Goebbels ao Ministério da Propaganda. Como que para marcar a ocasião, uma enorme armada de bombardeiros corta os céus. Mas são aviões aliados e não alemães. É apenas um das centenas de ataques aéreos naquele mês que despejam 2.000 toneladas de bombas sobre a cidade de Berlim. E nenhum dos caças da Luftwaffe de Göring tenta impedi-los. As aeronaves voam sem oposição sobre a Alemanha. Era um mau agouro para o futuro. Se elas podiam cruzar o território livremente, era um péssimo sinal. E um desses ataques destrói o já danificado prédio do Ministério de Goebbels. Para a cúpula nazista está claro, o jogo está acabando. Göring se dedica a garantir que suas preciosas obras de arte roubadas dos maiores museus da Europa sejam protegidas do avanço aliado. Quando a guerra acabar, Göring ainda espera exibi-las em seu novo lar, como futuro chanceler da Alemanha. Quando os líderes nazistas perceberam que era o fim, que a Alemanha ia perder a guerra e o projeto de Hitler tinha fracassado, eles reagiram de formas diferentes. 300 quilômetros ao sul de Berlim, 1.200 prisioneiros de campos de concentração são libertados e colocados em um trem rumo à Suíça. O plano de Himmler, bolado no sanatório com seu massagista, está sendo executado. Mas se Himmler quer se reinventar como salvador dos judeus, ele escolheu o caminho errado, exigindo um pagamento de 5 milhões de francos suíços. É parte de seu plano delirante de se posicionar como o homem que governará a Alemanha após uma rendição negociada. Goebbels, por outro lado, não enxerga o propósito da vida sem o seu Führer. Ele trabalha nos bastidores para garantir que a população se mantenha fiel ao partido. Apesar da proximidade do Exército Vermelho, ele orquestra uma rara aparição pública de Hitler. Ele cambaleava, estava desgrenhado. Fisicamente, ele já tinha desistido. Martin Bormann também permanece leal a Hitler. Ele tem esperanças de fugir para o bunker que construiu em Obersalzberg. Mas com Hitler determinado a ficar, Bormann sabe que também deve permanecer em Berlim. Seu poder depende totalmente da proximidade com o Führer. Isso mostra como Hitler era uma figura quase divina. Um pequeno grupo de nazistas dedicados se junta a Hitler na fortaleza subterrânea.
Joseph Goebbels é acompanhado por sua esposa Magda e seus filhos. Magda Goebbels era uma seguidora fiel de Hitler. Sempre achei isso trágico e perturbador ao mesmo tempo. Ela disse que não podia viver em um mundo sem um nacionalsocialismo. É um dos comentários mais fortes de alguém próximo à liderança sobre como o regime nazista sequestrou a racionalidade e a normalidade. Ambos tomaram a decisão de ficar com ele no bunker. E sabiam que isso significava a morte. Finalmente, a sempre leal Eva Braun, antiga amante de Hitler. Ela era uma figura discreta e distante. E, especialmente no bunker, uma figura glamurosa. Ela continuava sorrindo, sempre elegante, representando algo bom e positivo para as pessoas desesperadas que estavam lá. Mas os dias do Reich de 1000 anos estão contados. Após mais de 2 décadas de camaradagem, traições e violência, aqueles na superfície conspiram para abandonar o barco do nazismo, acreditando que, para aqueles no bunker, o dia do julgamento está chegando. Seria uma morte gloriosa. Eles morreriam pela causa, não cederiam. Apenas 2 membros do círculo íntimo de Hitler sobreviverão aos próximos dias.